Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente vai te dar mais informações sobre o programa de demissão voluntária lançado pelo governo para servidores públicos federais e também sobre a decisão judicial que fez voltar a valer aquele aumento sobre os impostos dos combustíveis. Tudo isso a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, ontem a gente falou aqui sobre aquele programa de demissão voluntária que o governo está preparando para servidores públicos federais em todo o país. Agora, o Ministério do Planejamento anunciou que também vai fazer valer uma licença incentivada sem remuneração. É uma forma de desligamento temporário para o servidor público que não tiver a intenção de aderir a um programa de demissão, de se desligar permanentemente do seu órgão. Essa licença vai funcionar da seguinte forma: o servidor vai poder aderir a uma licença por 3 anos, na qual ele vai receber por 3 meses e depois ele perde a remuneração, ele fica desligado temporariamente do seu órgão, né? O órgão para qual ele prestou serviço público, prestou concurso público, perdão. E aí, esse prazo pode ser prorrogado por mais 3 anos, se for do interesse dele. É uma forma de permitir um desligamento temporário para quem tem planos fora do serviço público, mas não tem a intenção de pedir demissão, tem planos por um período pré-determinado. Então, é uma licença sem remuneração que esse servidor vai poder aderir, mas se fizer a adesão lá por 3 anos, não vai poder retornar para o serviço público antes do tempo previsto, viu? Mas agora, mais informações sobre o programa de demissão voluntária, esse anunciado pelo governo, quem tem pra gente é Pedro Moreira, que está lá no Palácio do Planalto, porque, Pedro, você tem informações pra gente sobre os prazos que o governo está prevendo para esse programa, né? É isso mesmo, Mariana. Boa noite para você, boa noite a todos. Quem tem falado sobre esse plano, né, quem tem sido o porta-voz dessa proposta é o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, que tem dito que essa medida vai ser implantada por medida provisória. Desculpe a repetição. Inclusive, essa licença aí que você citou, Mariana, as regras, né, para esses planos de desligamento voluntário e para a licença não remunerada vão ser publicadas numa medida provisória que tem validade imediata, né, com aquele prazo de 120 dias para o Congresso analisar, e junto com a medida provisória seria publicado um decreto com os detalhes, determinando ali quem poderia fazer a adesão a essas medidas aí. Só que esse plano de desligamento voluntário, ele já abriria para inscrições, para adesões dos servidores este ano, só que os desligamentos só ocorreriam no ano que vem. Isso porque normalmente num plano de demissão voluntária é previsto algum pagamento ali de vantagem, de uma espécie de indenização para o servidor. E aí então há esse gasto inicial. E esse gasto não está previsto no orçamento desse ano. Por isso que o ministro falou que o desligamento mesmo só vai começar a ocorrer no ano que vem. Ele também tem dito que a ideia é que o plano não tenha um prazo limite, um prazo para se encerrar. Uma vez aberto, ele vai ficar à disposição dos servidores sem tempo determinado. E aí, mesmo com esse gasto inicial para pagar essas vantagens, essas indenizações, o ministro tem defendido a medida, disse que o plano se paga ao longo dos anos. Ele só não soube dar uma previsão de quantidade de servidores que possam aderir, porque a última referência que a gente tem, como tem dito o ministro, foi um PDV ainda no governo Fernando Henrique, em 1993. Mas a gente separou, então, uma reportagem, Mariana, da nossa colega da TV Brasil, Márcia Fernandes, que explica um pouco mais, explica os detalhes, né, os benefícios que quem aderir a esse plano receberia. Vamos acompanhar. O Ministério do Planejamento vai ficar responsável por definir quais carreiras, órgãos e regiões do país podem participar do plano. O objetivo é evitar a escassez de pessoal em algumas áreas. O planejamento também vai definir qual o número máximo de servidores que vão poder aderir em cada órgão. A proposta é oferecer aos funcionários o salário mais 25% para cada ano trabalhado. Quem aderir ao PDV perde o vínculo com a administração e deixa de participar do regime próprio de previdência social. Não vão poder aderir ao programa os servidores que ainda estejam em estágio probatório, os que tenham cumprido todos os requisitos para se aposentar ou os que tenham se aposentado em função pública e reingressado em outro cargo público inacumulável.
Também não poderão aderir aqueles que estejam aprovados em outro concurso público dentro do número de vagas. Os servidores que tenham sido condenados pela Justiça à perda do cargo também ficam de fora, assim como os que estão afastados para tratamento de saúde. No último PDV, realizado no governo de Fernando Henrique, cerca de 5.000 pessoas aderiram ao plano. Se este número se repetir, a economia será de cerca de R$1 bilhão por ano. Segundo o governo, além do programa de demissão, foram cortados mais de 4.000 cargos comissionados. Os concursos públicos continuam suspensos, mas podem ser autorizados em casos especiais. Também está em estudo a redução da jornada. Essa medida permite que, em vez de 8 horas, os servidores possam optar por trabalhar 6 ou 4 horas por dia, com redução proporcional do salário. Os servidores que têm filhos pequenos ou que cuidam de idosos terão preferência nessa medida. Se você tem interesse nesse assunto, fique tranquilo. A gente vai continuar acompanhando todos os detalhes disso, desde lá do Palácio do Planalto, até quando essa medida provisória também chegar e começar a tramitar aqui no Congresso Nacional, viu? Mas vamos até a redação da TV Brasil falar com a Michele Cane, que hoje substitui Daniele Popov, né, Michele? Porque você tem informações sobre aquela história do aumento dos combustíveis, teve uma liminar que suspendeu o aumento e agora parece que a gente teve uma nova decisão judicial sobre isso, né? Pois é, Mariana, boa noite. O Tribunal Regional Federal em Brasília decidiu agora há pouco anular a decisão que suspendeu o aumento das alíquotas do PIS e COFINS sobre a gasolina, o diesel e o etanol. O aumento foi anunciado pelo governo na quinta-feira da semana passada. A decisão de hoje foi tomada pelo desembargador Hilton Queiroz, que é presidente do TRF de Brasília. O desembargador atendeu a um recurso da Advocacia Geral da União, a AGU, contra a suspensão do ajuste. Nesse recurso, a AGU disse, entre outros pontos, que não existia inconstitucionalidade na medida que foi anunciada pelo governo e que a liminar impede que o governo federal arrecade diariamente 78 milhões de reais. Mais cedo, antes da decisão que derrubou a cobrança, o juiz que tinha suspendido o aumento cobrou da Agência Nacional do Petróleo, ANP, o cumprimento da decisão e fixou uma diária de R$100 mil em caso de descumprimento. Voltamos com você, Mariana. Obrigada, Michele. E a gente vai dar boa noite agora para Jéssica Gonçalves, nos estúdios da Rádio Nacional. Porque, Jéssica, você traz informações para a gente sobre um mega vazamento de água no estádio Mané Garrincha, né? Mas é mega mesmo, né? Pois é, Mariane, justamente em meio à crise hídrica que o Distrito Federal enfrenta, né? E o governo do DF apurou uma série de erros que provocaram desperdício de água no estádio Mané Garrincha. A conta do estádio chegou em junho a R$2.200.000, 67 vezes a média de R$37 mil mensais. E as explicações do governo foram 3. Uma ligação indevida entre tubulações, o acionamento errado de um registro e a não medição do hidrômetro da Arena pela CAESB, a Companhia de Saneamento Ambiental do DF, por 4 meses. A água da CAESB estava abastecendo os 4 reservatórios que deveriam ser enchidos pela água da chuva. A água tratada encheu todos os reservatórios e estava vazando para a rede fluvial. Segundo o secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Sérgio Sampaio, isso estava ocorrendo por causa de uma ligação indevida entre os 2 sistemas de reservatórios que não estava na planta de construção da Arena. Ele não descartou nenhuma possibilidade, inclusive sabotagem, e disse que uma sindicância será aberta para apurar as responsabilidades. Mariana? Obrigada, Jéssica. 98 milhões de litros d'água. Quem vive em Brasília e está passando por racionamento sabe muito bem quanto significa isso. Mas, para se ter uma ideia, a água era suficiente para abastecer o estádio por 5 anos. Mas vazou para a rede fluvial, viu? Bom, a gente vai até o Rio de Janeiro agora falar com Maurício de Almeida lá, porque Maurício, o governo federal vai elaborar um plano de ajuda aí para o Rio de Janeiro na área social, né? É isso mesmo, Mariana. Boa noite. Foi criado um grupo de trabalho que pretende desenvolver projetos de geração de emprego e renda aqui para o Rio de Janeiro. Como isso vai acontecer? A ideia é aproveitar as vocações naturais do Rio de Janeiro para eventos de esporte, de lazer, de turismo e de cultura. Tanto que os integrantes desse grupo de trabalho vão elaborar um calendário de eventos para a cidade do Rio de Janeiro, para tentar desenvolver o turismo, atrair mais pessoas para o Rio e, consequentemente, através desse aumento do número de turistas,
A indústria dos hotéis, bares e restaurantes poderão contratar mais pessoas que vão trabalhar nos setores ligados ao turismo. Fazem parte desse grupo de trabalho representantes dos ministérios da Educação, da Cultura, do Turismo, dos Esportes, do Desenvolvimento Social, além da Embratur. Na próxima segunda-feira, uma nova reunião está marcada em Brasília para o grupo apresentar esse calendário de eventos para o Rio de Janeiro. E a ideia é agir em parceria também com a Prefeitura do Rio, com o governo do estado e também com a iniciativa privada. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. E vamos dar boa noite para Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil. Carolina, você tem informações para a gente sobre a Ancine, né? Registrou aí um recorde de público nos cinemas brasileiros? Boa noite, Mariana. É isso. No ano passado, os cinemas aqui do país registraram um recorde de público, 184,3 milhões de espectadores. A renda bruta também chegou a 2 bilhões e 600 milhões de reais, conforme dados divulgados hoje pela Agência Nacional de Cinema. Bem, e os filmes nacionais conseguiram conquistar aí um público bem expressivo em 2016. Os 142 filmes brasileiros lançados no ano passado levaram mais de 30 milhões de pessoas aos cinemas e foram responsáveis por 16% dos ingressos vendidos. Foi o maior percentual aí de venda desde a década de 90. Ainda segundo os dados da Ancine, quase 100% das salas de cinema do Brasil já têm tecnologia digital de projeção. Mas ainda falando sobre as salas, atualmente o país tem 3.160 salas em funcionamento. No entanto, caiu o número de habitantes por sala de cinema, de 88,6 mil em 2010 para 65 mil em 2016. E de acordo com a Ancine, essa redução está relacionada a uma queda no número de salas que estão em funcionamento no país nos últimos 6 anos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Mariana. Carolina, eu aproveito que você ainda está aí, porque você também tem informação aí na Agência Brasil sobre a mais nova polêmica envolvendo o presidente americano Donald Trump, né? Dessa vez ele resolveu proibir que transexuais sirvam nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Mariana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele anunciou que está proibida, né, que os transexuais sirvam nas Forças Armadas do país. Ele fez esse anúncio pelo Twitter e disse que o seu governo não vai aceitar nem permitir que pessoas transgênero sirvam nas Forças Armadas americanas. O presidente dos Estados Unidos justificou, dizendo que os militares eles precisam ficar focados em vitórias e não podem se preocupar com questões médicas envolvendo transgêneros e nem gastar com esses procedimentos. Em junho do ano passado, o então secretário de Defesa dos Estados Unidos, Ashton Carter, ele havia anunciado que as Forças Armadas estavam abertas aos transexuais. Mas logo depois o Pentágono adiou para 1º de janeiro do ano que vem o recrutamento de transexuais nas Forças Armadas. E agora o presidente Donald Trump anunciou pelo Twitter que os transexuais não poderão servir nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente segue falando em corredores internacionais de poder e corredores americanos, porque os Estados Unidos cancelaram o visto de um senador colombiano que está envolvido no caso da Odebrecht. Quem tem essas informações para a gente é Michele Canes, lá na redação da TV Brasil. Boa noite, Mariana. Um senador colombiano teve o visto cancelado pelos Estados Unidos. O parlamentar é investigado por seu envolvimento no escândalo da Odebrecht na Colômbia. Acredita-se que ele estava lá nos Estados Unidos. A Procuradoria da Colômbia informou ontem que a Odebrecht pagou mais de 27 milhões de dólares em propina no país e não os 11 milhões que foi como foi indicada aí pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em dezembro do ano passado. Os promotores anunciaram também que a prima do senador colombiano teria recebido dinheiro que tinha como destino final o parlamentar. O senador agora deve ser ouvido pela Sala Penal da Corte Suprema de Justiça da Colômbia, junto com outros parlamentares que foram citados nas diligências. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, comemorou que as novas informações da Procuradoria do país não tenham detectado pagamento de propina a funcionários do alto escalão do governo. Mariana. Obrigada, Michele. No próximo bloco a gente vai falar sobre a nova fase da Operação Zelotes. Daqui a pouquinho a gente já volta.
Olá, estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Você conferiu aqui no primeiro bloco que uma nova decisão judicial faz voltar a valer aquele aumento sobre os impostos dos combustíveis. Mas agora a gente vai falar sobre carteira de habilitação. Dentro de 6 meses, a previsão é que os motoristas que forem parados numa blitz, por exemplo, ou que tiverem, enfim, que apresentar a carteira de habilitação para se identificar, possam fazer isso pelo celular, não precisem mais estar com o documento físico em mãos. A ideia é que eles possam ter essa carteira de motorista pelo celular por meio de um código que vai ser impresso atrás dos documentos. Quem tem mais informações sobre isso é Paulo Leite. Vamos acompanhar. As primeiras carteiras digitais de habilitação devem estar nos celulares dos motoristas a partir de fevereiro do ano que vem. Na prática, vai ser um aplicativo que poderá ser baixado por iOS, que é o sistema operacional da Apple, e por Android, que é o sistema da maioria dos celulares. Ninguém vai ter que trocar de documento por causa da novidade. A carteira impressa segue valendo. O que muda é que as duas versões serão aceitas, a carteira impressa e a digital. Vamos falar com Maurício de Almeida novamente no Rio de Janeiro, porque, Maurício, a Justiça manteve a prisão de um empresário importante do setor de transportes aí no Rio de Janeiro, né? É isso mesmo, Mariana. Por 2 votos a 1, a Justiça manteve na prisão o empresário Jacó Barata Filho, que é dono da maior empresa de transportes aqui do Rio de Janeiro. Ele e outras 11 pessoas foram presas na Operação Ponto Final, que investiga o pagamento de propinas para o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por empresários do setor de ônibus, que fazem um transporte intermunicipal aqui no Rio de Janeiro. Esse grupo teria pago para o ex-governador do Rio de Janeiro cerca de 260 milhões de reais. É bom lembrar que Jacó Barata Filho foi preso no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, quando já estava na sala de embarque com uma passagem comprada para viajar para Portugal. A Polícia Federal suspeita que houve um vazamento de informação e Jacó Barata Filho estaria tentando fugir do país. Mariana. Agora, Maurício, o Ministério Público Federal também pediu a condenação novamente do ex-governador aí do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, pelo mais um processo daquela Operação Calicut, né? É isso mesmo, Mariana. Mais um pedido de condenação para o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por lavagem de dinheiro, corrupção e participação em organização criminosa. Esse pedido foi feito hoje pelo Ministério Público Federal no desdobramento desta Operação Calicut, que investiga o pagamento de propina para Sérgio Cabral e outros integrantes do governo do estado de empreiteiras que realizaram grandes obras aqui no Rio de Janeiro, como, por exemplo, a construção do metrô da Barra da Tijuca, o Parque das Favelas, a construção do Arco Metropolitano e a reforma do Estádio do Maracanã. Os empresários pagariam propinas para Sérgio Cabral e, em troca, ganhavam as concorrências para fazer essas obras. O Ministério Público Federal fez esse pedido de condenação e a defesa de Sérgio Cabral ainda não se pronunciou. Lembrando que Sérgio Cabral está preso desde o ano passado e já foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão num processo que corre na Justiça Federal do Paraná. Foi uma condenação do juiz Sérgio Moro num processo que está ligado à Operação Lava Jato. Além dessa condenação, Sérgio Cabral é réu em outros 11 processos. Mariana. Obrigada, Maurício. Olha, a gente segue falando desse noticiário aí de notícias judiciais, porque hoje o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu também, defendeu no Supremo Tribunal Federal a manutenção da prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Carolina Pimentel tem as informações na Agência Brasil. Fala pra gente, Carolina, ele pediu a manutenção da prisão do Cunha, né? Isso, Mariana. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele encaminhou um parecer ao Supremo Tribunal Federal. Aí, nesse parecer, ele defendeu que o ex-deputado Eduardo Cunha continue preso em Curitiba, para onde ele foi levado em outubro do ano passado, depois de uma decisão, uma determinação do juiz Sérgio Moro. O procurador Rodrigo Janot, ele fez essa manifestação, encaminhou esse parecer, que faz parte de um dos 3 processos abertos pela defesa de Eduardo Cunha no Supremo Tribunal Federal na tentativa de libertá-lo, né? Agora, o Procurador-Geral argumentou nesse parecer que a defesa tem feito vários pedidos, o que não é permitido e que, inclusive, para Janot, o ex-deputado está fazendo sucessivas tentativas de desviar a finalidade aí dos procedimentos judiciais. Já a defesa de Eduardo Cunha argumenta que essa informação de que Eduardo Cunha tem recursos no exterior
anterior, é uma suposição, é uma ilação e o que não justificaria ele ficar preso. Em junho, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, ele negou um pedido de liminar para libertar Eduardo Cunha. Agora, após o retorno da Corte aí do Supremo, depois do recesso do Judiciário, que vai ocorrer na próxima semana, o mérito dessa decisão do ministro Edson Fachin vai ser encaminhado para julgamento na segunda turma do STF. Mariana. Obrigada, Carolina. E olha, falando em manutenção de prisão, o Ministério Público Federal também pediu a manutenção da prisão do advogado Willer Tomás de Souza, que é suspeito de ter interferido na negociação da delação premiada do empresário Joesley Batista. O advogado Willer mantinha uma relação com o procurador Ângelo Goulart Vilela, que fazia parte da força-tarefa da Operação Greenfield, e é suspeito aí de ter utilizado dessa relação com o procurador para defender ali parceiros políticos dele. Inclusive, as informações apuradas dão conta de que esse advogado pagava R$50 mil por mês para o procurador. Então, o Ministério Público Federal pediu agora que a prisão preventiva desse advogado seja mantida. Bom, a gente segue falando de operações também, porque hoje teve mais uma fase da Operação Zelotes. Quem tem informação para a gente é Vanessa Casalino, lá na redação da TV Brasil em São Paulo. Vanessa, teve empresário preso aí hoje, né? Exatamente, Marina, também teve empresário. Aqui em São Paulo foram presos preventivamente um auditor da Receita Federal e um empresário, os dois réus na Operação Zelotes, que apura o perdão de dívidas tributárias em troca do pagamento de propina. O auditor da Receita é Eduardo Cerqueira Leite, que, de acordo com o Ministério Público, atuava no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, em favor de empresas. Cerqueira Leite foi preso em Santo André, no ABC Paulista, e é apontado pelas investigações como líder do esquema. Já o empresário Mário Pagnossi foi preso aqui na capital. Os dois são acusados de obstruir a justiça e também de ocultar bens adquiridos por meio do esquema de propina. Segundo as investigações, o Bank Boston foi uma das empresas que pagou vantagens indevidas no esquema por meio da contratação de uma empresa de Mário Pagnossi, que faria no CAF a defesa administrativa do banco. Documentos apreendidos mostram que em 7 anos essa empresa recebeu quase 45 milhões de reais só do Bank Boston, um valor que corresponde a mais da metade de todo o faturamento registrado no período pelo escritório. Entre outros réus das Zelotes estão o ex-diretor jurídico do Bank Boston, servidores públicos, advogados, lobistas e ex-conselheiros do CARF. A denúncia do Ministério Público abrange um período de 9 anos, de 2006 a 2015. De acordo com o Ministério Público, esse auditor da Receita Federal aqui em São Paulo e o então conselheiro do CARF em Brasília, José Ricardo da Silva, eram os protagonistas do esquema de corrupção. Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino, da nossa redação em São Paulo. Vamos voltar a falar com Jéssica Gonçalves nos estúdios da Rádio Nacional, porque Jéssica tem boa notícia. O abono salarial para quem nasceu em julho começa a ser pago amanhã, né, Jéssica? É isso mesmo, Mariana. Começa amanhã o pagamento do abono salarial, ano base 2016, para o trabalhador nascido em julho. Tem direito ao abono quem está inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos e tenha trabalhado ao menos 30 dias em 2016 e recebido, em média, até 2 salários mínimos por mês. Os valores do benefício variam de R$ 79 a R$ 937, de acordo com o tempo de trabalho durante o ano passado. Os recursos ficarão disponíveis até 29 de junho do ano que vem. O inscrito no PIS e que tem o cartão Cidadão pode se dirigir a uma casa lotérica, a um ponto de atendimento Caixa Aqui ou aos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica para sacar o dinheiro. Já o trabalhador vinculado à empresa pública tem inscrição PASEP. Aí, nesse caso, o pagamento do abono é feito pelo Banco do Brasil. E atenção, quem perdeu o prazo e ainda não sacou o abono salarial ano base 2015, o valor ficará disponível a partir desta quinta-feira,
segunda-feira até 28 de dezembro deste ano. A consulta sobre o abono salarial está disponível no site trabalho.gov.br. E agora a gente fala sobre outro assunto, porque o prazo para repatriar recursos depositados no exterior termina na próxima segunda-feira, mas a arrecadação deve ficar abaixo do esperado. E quem tem mais informações sobre isso é a Samanta do Carmo, que deixou um material gravado para a gente. Você pode conferir também lá na Rádio Agência Nacional. Vamos acompanhar. Falta menos de uma semana para o encerramento do prazo para que brasileiros regularizem bens e ativos mantidos no exterior e não declarados à Receita Federal. O último dia para aderir ao regime de regularização cambial e tributária é 31 de julho. Podem ser repatriados patrimônios mantidos no exterior até dia 30 de junho de 2016. Essa é a segunda edição do regime de repatriação. Em 2016, o governo arrecadou cerca de 48 bilhões de reais com a repatriação, mas neste ano já esperava um valor bem menor. No ano passado, mais de 25 mil brasileiros aderiram ao programa. A expectativa é que este ano cerca de 2.500 pessoas repatriem recursos. A Receita Federal divulgou que até o dia 17 de julho, 836 pessoas emitiram os documentos para repatriar 808 milhões de reais. A Receita Federal anunciou que a partir de agosto será mais rigorosa na fiscalização de quem mantém patrimônio no exterior. Com base em informações trocadas com 100 países, a Receita já identificou 2.100 brasileiros com imóveis nos Estados Unidos e que não foram declarados ao fisco. As informações da Rádio Agência Nacional você confere em agenciabrasil.ebc.com.br. Com isso a gente encerra o noticiário de hoje. Para você uma boa noite, a gente te espera aqui amanhã.